A Chesf e o governo do Brasil apresentam... Eu gosto muito de problema, eu gosto até de oposição, mas contanto que haja lealdade, um jogo limpo, um jogo claro, né? Primeiro de abril de 1964. Tanques e metralhadoras estão nas ruas de todo o Brasil. Era o golpe que derrubou o governo Jango e dava início a uma ditadura militar no país. Em 64, em alguma medida, a gente pode dizer que é um acerto de contas, né, dos coronéis de 54, que tentaram derrubar Getúlio e terminaram conseguindo levá-lo ao suicídio, com a imagem, com a lembrança, com o mito Getúlio, através de Jango, derrubando Jango. O poder instituído naquele tempo, da ditadura, era mesmo de uma corja de aproveitadores, entendeu? Isso existia muito, e de mediocres a serviço do poder. Um sujeito que nunca teve nada, e que sempre que se ligar a um certo coronel de influência, a um certo general, vai subir. Pronto, se ligava. A gente sem caráter, sem muita personalidade. Quando foi decretado a prisão aqui de Miguel Arraes, dia 31, a gente não sabia para onde ia. Você não tinha ideia do que ia acontecer. E foram muitas pessoas, muitos companheiros presos, torturados, muita gente sem ter nada a ver com a luta política, injustiçados. Enfim, foi uma luta muito difícil. 11 de abril de 1964. No Recife, as tropas ainda estão em praça pública e o golpe militar é festejado. Mas uma multidão vai às ruas por um outro motivo: dar boas-vindas ao novo arcebispo da cidade. Eu vim em carro aberto, havia gente dos dois lados das calçadas e fomos diretos à pracinha do Diário, em frente à igreja de Santo Antônio. E houve um momento em que eu disse: ninguém se iluda com o novo arcebispo. Procurarei estar de porta e coração abertos para os revolucionários, os não revolucionários, os antirrevolucionários. Dom Helder Câmara foi um dos mais influentes personagens da Igreja Católica no Brasil do século XX. Quando ele comandou a Arquidiocese de Olinda e Recife, entendia que a Igreja deveria opinar e interferir nos problemas políticos e socioeconômicos do povo. E foi por essa postura que o arcebispo entraria em atrito com os militares. E foi sistematicamente censurado. Uma das primeiras coisas que Dom Helder sofreu quando chegou aqui foi ser procurado por um coronel do Exército com a lista de nomes de padres que Dom Helder deveria tirá-los da diocese. A lista era encimada por Dom Lamartine Soares, que era o bispo auxiliar, já era o bispo auxiliar do arcebispo anterior. Dom Helder, com aquela voz dele bem característica, virou-se para o coronel e disse: está faltando um nome aqui, coronel. Está faltando aqui o nome do padre Helder. Em represália à sua atuação, Dom Helder sofreu de tudo. Em 2 ocasiões, teve sua residência metralhada por homens encapuzados. Assessores seus foram presos. Era comum a publicação de artigos na imprensa classificando o arcebispo de comunista ou demagogo. Um padre foi torturado e morto. O padre Henrique saiu para uma palestra com jovens e não mais voltou. Aí eu saí procurando notícia do padre Henrique. Fui a delegacias, não havia nenhuma notícia. Fui a hospitais, nada.
Aí me deu aquele claro. Disse, vamos ao necrotério. Quando cheguei lá, a notícia que havia é que não havia nenhum padre. Havia 2 cadáveres desconhecidos. Digo, esse é que eu quero ver. Quando eu cheguei, era o Padre Henrique. Quando nós chegávamos ao cemitério, eu recebi o aviso de que se no cemitério houvesse a menor palavra contra os militares, a palavra de ordem era reagir de vez. Aí, quando terminou o enterro, eu disse, meus irmãos, tudo o que nós podíamos fazer aqui na terra, pelo nosso irmão Padre Henrique, fizemos. Vamos rezar mais um Pai Nosso, e depois vamos fazer uma experiência que nunca foi feita aqui em nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. Vamos sair do cemitério sem uma palavra. Silêncio profundo, vamos oferecer este silêncio. Nunca eu ouvi um silêncio tão impressionante. Era um silêncio que gritava. Com o passar do tempo, o cerco foi se fechando. Logo depois do assassinato de Padre Henrique, foi um grupo de polícia paralela que entrou na portaria, afastou imediatamente a funcionária, desligou o sistema telefônico, sentou no birô. Um deles ficou tomando conta de uma única linha liberada para eles. O Jiriquiti, como nós chamávamos, era a sede da Igreja do Nordeste. E a partir daí, somente eu e Dom Lamartine e os funcionários que estavam encontrados, 23 ao todo, fomos colocados numa sala para que eles dessem uma batida. Era uma maneira que os militares tinham de tentar enfraquecer Dom Helder. Até que em outubro de 1970 veio o duro golpe. Para mim, o principal foi, aquela coisa mais séria, foi quando um dia houve uma ordem partida da Segurança Nacional para jornais, rádios, televisões, dizendo que eu não existia. O governo militar do Brasil determinou que a imprensa não poderia sequer mencionar o nome de Dom Helder. Dom Helder era uma cobertura diária, era um setor. Tinha um setorista cobrindo Dom Helder. E tudo que ele fazia ou dizia, a gente mandava para São Paulo. E não saía. Nós, repórteres, nós, redatores, no entanto, fazíamos a nossa parte. Se ia sair ou não ia sair, é outro assunto. A imprensa nanica ainda tentava furar, mas a imprensa nanica também sofria censura prévia. O pessoal pegava, os censores pegavam os exemplares dos jornais e se citava alguma coisa de Dom Helder lá em qualquer contexto, eles cortavam. Sem que a imprensa brasileira pudesse veicular o seu nome, até mesmo para acusá-lo, restou a Dom Helder continuar proferindo palestras no exterior. The human being is finite, mortal. Um dia eu chego a Paris, eu ia falar de noite num auditório enorme, no Palácio dos Esportes, e o cardeal, que era muito amigo, me disse, olha, se você hoje à noite não tiver coragem de denunciar as torturas no Brasil, você perde a força moral para denunciar os nossos erros. Além das conferências e publicações internacionais, aqui no Brasil, Dom Helder divulgava suas ideias ou denúncias através do Boletim Arquidiocesano e outros órgãos da Igreja. Quem não se lembra, por exemplo, das célebres procissões do Senhor dos Passos nas vésperas da Semana Santa, onde milhares de pessoas tinham condições de ouvir publicamente Dom Helder na pracinha do Diário, denunciando a tortura, denunciando os sequestros, denunciando a violência. Nesse sentido, ele se empenhou em mostrar ao mundo os direitos humanos, a dignidade do ser humano,
e a superação de tudo que oprimia, tudo que limitava o desenvolvimento desse ser humano. A primeira grande greve de fome que nós fizemos, em 1975, quando tentaram quebrar a comunidade dos presos políticos e espalhar os presos em diversos quartéis, e a gente fez uma greve de fome para manter a comunidade num lugar só, nós tivemos o apoio da Helder Câmara. Lembro-me que os familiares desaparecidos, entre eles minha mãe, se dirigia constantemente na Igreja das Fronteiras para ouvir uma palavra de conforto de Dom Helder Câmara. A censura a Dom Helder durou 7 anos, sendo rompida a 24 de julho de 1977, quando o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, publicou uma longa entrevista com o arcebispo concedida à repórter Divane Carvalho. Era o fim do grande silêncio. Um dia eu sugeri ao jornal, se Dom Helder topasse, se o jornal queria uma entrevista com ele, uma entrevista grande, um ping-pong. O jornal gostou da ideia. E aí fiz a entrevista e ela foi tirada correndo, assim, já fim de tarde, e enviada bem depressa para o jornal, antes que o jornal também desistisse. Na hora que a gente fez a entrevista, era como um desafio, né? Vamos ver, né? Mas ninguém imaginava nem que o jornal publicasse integral ou um pedaço, que aquilo ia ser um marco. Era uma tentativa de abrir. Dom Helder Câmara, um cearense de olhar tranquilo, voltava assim à sua luta pela liberdade. Dom Helder nasceu a 7 de fevereiro de 1909 em Fortaleza, Ceará, num anexo de uma escola pública cuja diretora era sua mãe, a professora Adelaide Rodrigues Pessoa Câmara. Seu pai, o guarda-livros e crítico de teatro João Eduardo Torres Câmara Filho, deu-lhe o nome de Helder depois de descobrir no dicionário o significado da palavra. Helder, Fortaleza do Norte da Holanda. Será eternamente lembrada por nós, porque foi muito marcante a sua passagem, pelo que ele era e pelo que ele foi nesse período da resistência democrática. O Dom Helder era uma voz que não se calava. Dom Helder foi um apoiador dos democratas. Ele foi solidário com os democratas perseguidos durante a ditadura. Dom Helder não era um chefe. Dom Helder era um líder, era um amigo, né? Era uma figura excepcional. Ternura e vigor, o que caracterizava Jesus, o que caracteriza São Francisco e o que caracteriza também Dom Helder Câmara. Um dia ele me disse, olha, há momentos da vida que você, mesmo tendo medo, não pode demonstrar que tem.
ele representou muito isso, exemplo de humildade, de esperança, de cristianismo, enfim, sem aquelas melosidades ou aquelas coisas que às vezes afastam tanta gente da igreja. Era uma coisa muito pura, muito sólida o exemplo de Dom Helder como pastor para todos nós que trabalhamos com ele, que convivemos, que conhecemos ou que lemos, porque as mensagens de Dom Helder continuam muito atuais até hoje. A gente, quando pega alguma coisa, diz, nossa, parece que foi ontem que ele escreveu. A morte é o começo da verdadeira vida. Música